Olá, muito boa noite a todos. Professora Fernanda, hoje teremos uma exposição para falar da proteção animal na esfera municipal, com a professora Fernanda Medeiros, que deve estar dentro de instantes conosco. Estamos aguardando aqui a professora Fernanda. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Como é que estão as coisas contigo? Faz tempo que não conversamos ao vivo. É verdade. Está tudo indo. Estamos todos sobrevivendo. Tudo indo em meio a essa situação diferente que estamos vivendo, essa situação, dá para se dizer assim, maluca, que ninguém poderia esperar, né? Mas estamos sobrevivendo, isso que importa. É verdade, é uma questão. Agora é mais assim, quando pergunta está bem, está vivo, está saudável, então está ótimo. Vamos em frente. Exatamente, Fernanda. Graças a Deus estamos todos bem, estamos todos saudáveis e vamos seguir então, vamos seguir o nosso percurso. Estou vendo aí que muitos já estão se juntando a nós e vamos tratar de um tema relevante hoje, extremamente relevante, que é a proteção animal na esfera municipal. E não só na esfera municipal, acho que nós podemos até ampliar um pouco o nosso assunto para tratar da proteção animal no âmbito brasileiro, digamos assim, no âmbito de legislação federal, ampliando para estatutos estaduais e para decisões das Cortes Supremas sobre o tema. Eu acho que a gente pode, dentro desse tema, trazer aí muitas contribuições para todos aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que acompanham a Escola Superior de Direito Municipal. Fernanda, está com um pouquinho, como é que está o sinal da internet? Pessoal que quer dar um feedback, bem, como é que estão as coisas? Tá legal? Todo mundo nos ouvindo bem? Então tá bem. Às vezes eu percebo um certo cortezinho, às vezes a internet segura um pouquinho, mas vamos em frente. Né? Às vezes dá uma falhadinha, mas vamos seguindo. A gente supera essas dificuldades impostas pela tecnologia. É isso aí, esse é o negócio. E então vamos começar da seguinte forma, Fernando. Eu acho que o tema que a gente está abordando é um tema extremamente relevante, um tema que atrai cada vez mais, eu percebo isso, o olhar de toda a sociedade. É um tema que atrai cada vez mais o olhar dos juristas, de um modo geral, e dos tribunais. Então, é muito importante, quando nós escolhemos esse tema para fazer essa live aqui na escola, para seguir a nossa tradição, nós estamos fazendo uma live por semana. Essa semana nós faremos, inclusive, 2 lives. Né? A gente está tendo um retorno extremamente positivo dessa nossa iniciativa. E esse tema ele realmente foi selecionado pela relevância que ele tem no meio social, no meio jurídico de um modo geral, nos tribunais. Os legisladores estão cada vez mais atentos a esse tipo de situação. Então, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo contigo fazendo uma apresentação da tua história, uma apresentação da tua carreira, nos contando como que chegasse a estudar esse tema, como esse assunto se aproximou de ti, ou fosse tu que te aproximasse desse assunto. Então, porque às vezes acontece isso, né? Ou a gente se aproxima do assunto, ou por acaso o assunto acaba se aproximando da gente. Então, eu gostaria que tu fizesse um breve relato inicial para que a gente comece esse nosso bate-papo. Dizendo desde já que é um prazer enorme para nós, na ESDM, te receber. Bom, Alexandre, primeiro eu gostaria mesmo de agradecer a vocês, de poder estar aqui colaborando com esse projeto. A iniciativa realmente é muito bacana. A escola, né, é um espaço que eu tenho muito carinho, né? Então, tu, que foi meu colega, né, ali de magistério superior, e tantas amigas queridas, né, a Cris, que já estava ali mandando mensagem, a Vanessa. Então, na verdade, é um grupo de advogados públicos que acabam tendo uma atuação muito forte aqui no município, e a gente acaba agindo sempre da forma mais qualificada, né, e empática possível, né? Então, eu já agradeço desde então, porque me sinto entre amigos.
E ao mesmo tempo já estou dando muita risada aqui com os comentários aqui que estavam sendo feitos. Fica divertido e faz também a gente se sentir acolhido, assim, né? Mesmo estando todo mundo tão à distância, né? Então, eu vou tentar começar ali pela análise de como é que isso chegou, se eu cheguei, né? Como é que esse tema acabou chegando em mim? Na realidade, Alexandre, sabe aquelas coisas assim, tipo, acho que às vezes as coisas começam bem na infância mesmo, né? Eu tenho a lembrança de, pela primeira vez, me preocupar com o futuro, né, dos outros seres vivos que não nós, né? Quando eu estava no colégio, agora já vou dar a idade, né? Mas eu era bem pequena, tá? E eu tinha que fazer uma pesquisa sobre Itaipu, né? E quando eu fui fazer a pesquisa sobre Itaipu, a coisa que mais me incomodou, e aí eu não conseguia passar falando sobre outra coisa, que não, querida Vanessa, calma, que não pensar no desaparecimento do peixe-boi. Né? Então, que foi algo que foi super noticiado quando se desse ali, né, a realização da barragem e aí fizessem as inundações, o peixe-boi desapareceria. Então, assim, de fato, é uma situação que para mim, na época, foi algo que marcou muito, porque eu pensei, olha, como é que a gente pode colocar fim num ser vivo? Né? Como é que a gente pode, bom, eu vou acabar com o peixe-boi, né? E aquilo, enfim, criança foi marcando e a questão animal comigo sempre fez parte, e acho que veio isso um pouco de família, de criação, a coisa de estar sempre perto de cachorro, ter sempre bicho em casa, né? Acho que acaba facilitando esse tipo de coisa. Quando a gente acaba, enfim, procurando uma atividade profissional, eu sempre busquei no direito algo que fizesse uma reconexão homem-natureza. E acho que o direito tem o papel, né, de fazer isso. Tem uma fala do Ost, num dos livros dele, que chama Natureza à Margem da Lei, né, em que o professor François Ost diz assim, que o nosso problema hoje é a relação de vínculo e limite, né? A gente não tem mais limite com o que a gente faz com o meio natural, porque a gente não se sente mais vinculado ao meio natural. Então, é aquela coisa que, como a gente quase como desenha, né? O homem está aqui, a natureza está aqui, e a gente não faz parte do mesmo círculo, como se a gente não fosse animais, né? E é engraçado isso, né? A gente não se sente, às vezes, parte, né, desse meio natural, a gente se sente separado. Então, isso é uma das coisas que sempre me provocou isso. Quando eu saí da faculdade, fui fazer o mestrado, eu voltei para a área da Constituição e fui estudar proteção ambiental. Mas ali fiz o que eu achei que tinha que fazer na época, ou seja, que tipo de proteção é essa que a gente tem na Constituição para o meio ambiente, mas ainda sentia que faltava algo, né? E quando eu fui para o doutoramento, eu fiz o dever de proteção animal e a ampliação do conceito de dignidade para outros seres vivos que não só o homem, né? Então, esse acabou sendo a minha temática de doutorado, depois a temática de pesquisa de pós-doutoramento. Acaba sempre fazendo uma pesquisa dentro dessa linha, né? Durante 3 anos, até, Alexandre, eu fiz um trabalho que eu sou muito grata ao CNPq, porque eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que eu chamei de Observatório de Justiça Animal. E dentro desse projeto a gente fez um levantamento em todos os tribunais brasileiros, foi algo insano, tinha uma equipe linda de alunos trabalhando, né? Para analisar como a justiça brasileira reage, né, nas ações em que aparecem animais. E aí aparece de toda a natureza, né? Desde a discussão tributária de valor de ração até a questão da penhora, né? E dentro da penhora a gente ainda para e olha posicionamentos muito diferentes. Às vezes, assim, eu estou tratando de um cachorro, um Rottweiler. E aí, às vezes, eu tenho um magistrado do mesmo tribunal que entende penhora porque isso aí dá dinheiro, é bem, eu coloco para criar. Não penhora, ele faz parte da... Bom, eu vou te interromper até, eu vou começar a usar nas minhas aulas de execução esse teu exemplo, porque realmente a gente acompanha frequentemente esse desejo de, muitas vezes, penhorar animais, realmente, porque o animal, cavalos, por exemplo, né, a gente tem essa pretensão dos exequentes, muitas vezes, de fazer essa penhora para levar a leilão, enfim, para adjudicar. Então, é bastante interessante, porque no momento que tu permite esse tipo de penhora, tu está, na verdade, coisificando, né? Isso. E aí, agora a gente entra no ponto que é bacana, né? Como é que dá a proteção, né, como é que se dá essa proteção dos animais no nosso sistema, no sistema jurídico brasileiro, né?
ao longo da história, né? Então não foi algo que surgiu do nada, nem apareceu, né? A gente tem normativas de proteção animal bem antigas no país, né? Às vezes com um olhar diferente do que a gente gostaria de olhar hoje, mas elas estão lá, né? Inclusive, uma das normas que mais debatida, mais discutida, que a gente observa, antigas, né? É um decreto do Getúlio Vargas, de 34, em que ele fala sobre a proibição de crueldade com relação a animais e reconhece a capacidade postulatória, inclusive, em juízo desses animais, né? Esse decreto foi muito discutido, porque na época do Fernando Collor de Mello, houve ali uma revogação em massa de decretos da República. Aquele decreto acabou entrando, né, naquela leva de diplomas revogados. Só que o decreto do Getúlio, ele não era um decreto do Executivo. A gente está vendo um período histórico diferenciado. E aquele decreto, na realidade, ele tinha força de lei. Então, o decreto do Collor, de fato, não revogou a norma getulista, né? Então, ela continua em vigor. Tá? Mas, de fato, é uma discussão que já se teve bastante na literatura animal, e agora meio que já se pacificou, né, esse entendimento. Mas o que fez a nossa Constituição? Né? A Constituição esverdeou em 88, e tanto que hoje a gente estuda aí alguns autores que vão falar que o Estado brasileiro é um Estado socioambiental, democrático de direito, ou que hoje já tem alguns autores que falam em Estado ecológico, né? Porque, de fato, a Constituição esverdeou mesmo, né? Eu vou lá olhar na parte financeira, eu tenho, a parte cultural eu tenho, né? A parte em direitos fundamentais nem se fala, então família, educação, eu tenho, tudo está ali, né? A questão ambiental. E no 225, propriamente dito, nós temos um dispositivo, que é o inciso 7 do parágrafo 1º. Então, bem na hora que a gente vai dizer, olha, quais são as tarefas do poder público, né? Eu tenho ali, no inciso 7, uma regra, né, constitucional, em que diz que é vedada qualquer prática que submeta animais à crueldade, né? O texto da lei ele é um pouquinho maior, né? Ele vai dizer assim que é vedada, né? Na verdade, ele vai falar sobre silvestres, enfim, ele fala fauna, flora, né? Mas ele fala então que é vedada na forma da lei qualquer prática que submeta animais à crueldade. Muito já foi discutido, Alexandre, sobre o que é o na forma da lei. Se, na verdade, a relação infraconstitucional é que poderia mexer, entender sobre isso. E hoje também já é pacificado entre a teoria, né, do direito constitucional que esse dispositivo é uma regra e não um princípio. Né? Então, toda análise de ponderação ela foi feita a priori. Hoje, o recado que eu recebo da Carta Constitucional é o quê? Eu posso ter atividades realizadas com animais no Brasil? Posso, não tem problema. O que eu não posso? Eu não posso ter nenhuma prática que submeta esses animais à crueldade. Né? Então, a Constituição ela não vedou práticas com animais, ela vedou a crueldade. Onde é que está, e aí, onde é que está o pulo do gato nessa questão? Né? Além da gente ter uma regra constitucional que veda maus tratos e veda crueldade, qual é o outro recado que a Constituição dá? E te confesso que, no meu ver, eu não consigo enxergar de jeito diferente. Né? Eu consigo ser cruel com uma coisa? Exatamente. Fica bem complicado, né? Porque assim, eu não consigo ser cruel, eu não consigo atuar com maus tratos para uma coisa, porque coisa não sente, né? Quando a Constituição Federal diz que eu não posso ser cruel e não posso submeter a maus tratos os animais, a Constituição acabou de me dizer que animais não são coisas. Então, assim, aí pra gente é um pensar que acaba assim, bom, então a gente vai ter que reestruturar algumas coisas, né? Falando em coisas, né? A gente vai ter que reestruturar alguns entendimentos aqui, alguns paradigmas do direito vão ter que sair da zona de conforto, né? Nós tivemos essa oportunidade, né, no Código Civil em 2002, mas passou batido, né? A discussão não importa. E não importa por quê, Alexandre? Porque a gente tem vários modelos animais, né? E isso são criações humanas, né? Eu tenho animais que eu chamo de animais de estimação, né? Eu tenho animais que eu chamo animais de produção. Cara, o que são animais de produção? Que característica biológica é essa, né? Não existe, certo? Eu resolvi dizer que aqueles animais são de produção porque eu uso, né? Eu utilizo aqueles animais para alimentação, ou para vestuário, ou para o que for, né? Então, eu coisifiquei aquele animal. Mas o cachorro e o gato não, porque eles são de estimação. E se eu tiver um porco de estimação? Ele deixa de ser animal de produção e passa a ser
animal de estimação. Então, como é que a gente lida dentro desse cenário com essas categorias que a gente foi estabelecendo, que são categorias criadas por nós, sem nenhum embasamento biológico, né? Em que a gente acaba fazendo diferenciação entre esses seres. Né? Então, realmente é complicado, quando eu vou lá estabelecer um olhar do direito privado, dizer que o animal não é coisa, porque vai ter implicações na ideia da compra e venda, né? De comercialização, de utilização. Né? Eu tenho reflexos, e talvez não sejam reflexos que a gente queira encarar nesse momento. Né? Então, a gente vai apartando essa discussão e vai deixando isso de lado. Mas a Constituição determinou, esses seres sentem, portanto, eles não são coisas. O Código Civil pode espernear o quanto quiser, mas a Constituição Federal assumiu em 88, não é nada novo também. Né? Então, a gente tem mais de 30 anos disso. Tá? Se a gente for pegar a lei penal, a lei especial na área ambiental, né? Nós temos lá no artigo 32 da 9605, em que a gente diz: é crime ser cruel com os animais. Eu tenho lá crime de maus tratos. Né? Ou seja, a lei penal também incorpora a compreensão de que animais são coisas. Né? Porque eu não posso dizer que alguém está realizando um crime. Desculpa, falhou, Alexandre, falhou. Constituição, não. A lei penal falhou, repete na linha do texto constitucional. De que a lei da Constituição. Isso. Trancou. Estou te ouvindo, Fernanda. Tá me ouvindo bem. Estou muito bem. Tá. Então, a lei dos crimes ambientais, na verdade, ela está seguindo a lógica constitucional. Né? Então, se a gente for pensar nesse tripé ali, né? Constituição, a lei privativa, o Código Civil e a lei penal, quem está fora do prumo é o Código Civil. Né? Então, a partir disso, na realidade, a gente passa a ter inúmeras compreensões sobre a temática com um olhar diferente. Né? Eu não posso mais dizer, olha, eu posso tratar como coisa porque coisa sempre foi. Bom, mas daí eu estou fazendo uma leitura contrária à Constituição. E enquanto for essa a Constituição diz que esses seres sentem. E aí acabam tendo alguns reflexos bem bacanas, né? É bom olhar os amiguinhos entrando ali, né? A gente tem alguns reflexos bem bacanas com relação a isso, né? Por exemplo, modificações de leis estaduais, né? O nosso código aqui do Estado do Rio Grande do Sul, esse novinho agora, né, de 2020, né? O que reconhece, eu até, para não falar, né, equivocado, eu até deixei ele aberto aqui no computador. E aí, veja bem, a gente está no Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E aí diz ali, ó, instituído, então, regime jurídico especial para esses animais, reconhecendo eles como seres sencientes. Então, o Estado do Rio Grande do Sul reconheceu no seu código que são seres nos moldes da Constituição. Né? Então, dentro desse cenário, quando fala-se ali, né, sobre essa relação, eles dizem que eu não posso tratar como coisa. E o nosso código aqui usa vedado o seu tratamento como coisa. Então, na realidade, a gente vai ter que realmente começar a ter uma modificação de entendimento, porque, né, se a gente da Constituição Federal, porque, de fato, como coisa, não dá mais para a Catarina, que fez a mesma coisa, e foi além ainda, porque falou especificamente sobre a capacidade para... a gente tem o Código da Paraíba, que fez a mesma... Né, então, tem vários códigos que enfim, foram criados no Brasil dentro. Mas a gente tem outras várias normas, né, que acabam tendo um reflexo bacana. Uma discussão recentemente agora no Supremo Tribunal Federal sobre pesquisa, né, uso de animais, né, para experimentação. Essa discussão essa oriunda, né, da lei do Estado do Amazonas, porque no Amazonas eles decidiram que não seria admitido utilizar testes em animais para fins cosméticos.
E a discussão era competência. Isso é outra coisa bacana aqui na questão animal, né? A repartição de competência constitucional está sempre muito forte, né? Quem pode falar o quê, qual é a atuação de cada um, qual é o caminho de cada um, né? E o Estado do Amazonas, para fins cosméticos, não se admite crueldades, né? Eles não admitem a produção, né? Enfim, de produtos cosméticos com experimentação animal. E essa discussão foi parar no STF, e o STF tem competência para definir, né, dessa maneira, porque a gente vai usar a norma mais protetiva. E olha, chama atenção a discussão, porque nós temos uma lei federal que fala sobre compreendeu sendo mais protetiva a norma, seria realizar o refinamento no caso da proteção. Uhum. Eu não estou conseguindo ouvir, Fernanda. Tu está conseguindo me ouvir? Eu também estou te vendo, mas não estou conseguindo te ouvir. Pessoal, tá travando, ó. Estão dizendo ali. Não sei se é para mim, mas Fernanda está travando, ó. Ficou mudo. A gente tá mudo. O que será que aconteceu? E aí, melhorou, será? Melhorou, mas aqui a sugestão que eu estava te dando, é óbvio, eu tentei te escrever ali no WhatsApp, não consegui. Às vezes tem que trancar os comentários, quando começa a trancar muito, às vezes se trancar os comentários, ele diminui o trancamento aqui. É ruim porque diminui a interação, né? Mas enfim. Mas agora eu tô te ouvindo bem, agora tá bem legal. Então vamos. Então, assim, o que eu estava comentando antes, né? A relação, assim, tipo, eu tenho travado aí uma luta para a gente buscar formas consensuais para resolver os nossos conflitos, né? Não pensar tanto na questão belicosa e tão adversarial e tentar compor de outra forma. Mas, às vezes, a judicialização, ela acaba tendo um papel bem bacana, principalmente quando a gente está lidando com direitos, né? O surgimento de direitos diferentes que a gente não está acostumado, que de alguma maneira incomoda, tira as pessoas das zonas de conforto, né? Tem um professor que é inclusive processualista, né? Da Universidade Federal do Paraná, que é juiz federal, que é o Vicente Ataíde Júnior. Ele tem uma frase que eu gosto pra caramba, né? Que ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, a utilização do processo como uma forma de inclusão moral dos animais, né? Olha aí. E aí ele faz porque ele defende que os animais têm, sim, capacidade para atuar em juízo, vão precisar de representação, de assistência, enfim, mas que eles têm, né, essa potência, né? E é bacana, né? Porque é um processualista como tu, ali, né? Fazendo a defesa. Então, ele é professor de processo civil da Universidade Federal do Paraná. E essa discussão, de fato, eu acho que tem um fundo importante, porque várias políticas públicas acabam saindo, né, a partir de provocações que nascem ali das ações do judiciário. E aí a gente, em algum momento, se vê forçado a mudar algumas posturas, a pensar algumas questões que talvez a gente não fizesse se não fosse dessa forma, né? Então, a gente tem, por exemplo, os grandes precedentes do Supremo Tribunal Federal, né, sobre a questão da vedação de crueldade, né? Então, nós temos, assim, minimamente algumas questões que a gente pode dizer que são muito legais com relação a isso. A farra do boi, né? Que foi uma discussão, né, oriunda do estado de Santa Catarina, né, em razão de uma prática supostamente cultural, né, em que ali na época da Páscoa a gente levava o boi à farra, né, a questão de fato é oriunda, né, dos açorianos, então por isso a gente tem uma situação geográfica bem significativa no Brasil, né? Mas o que acontece no Brasil não tem nada de fato de atividade cultural. E o STF foi bastante rígido com isso. Ele disse, olha, não há
cultura albergada nesta Constituição, alicerçada em crueldade, né? E, de fato, o STF se posiciona e diz: Barra do Boi é cruel, portanto, inconstitucional. E, claro que ao dizer isso, acaba reverberando até na estrutura penal, né? Porque se é cruel e tá reverberando, então eu estou diante da Barra, estou diante de uma situação de crime, né? Depois a gente teve 3 discussões sobre rinha de galo, né? Então a gente tem lá rinha de galo do Rio Grande do Norte, rinha de galo oriunda de uma lei do Rio de Janeiro, rinha de galo oriunda de uma lei de Santa Catarina. Então foram 3 ADIs, né, vinculadas à rinha de galo. Em todas elas, o entendimento é: não é cultura, não é esporte, é violência, é crueldade. Então, não tem como sustentar. A Constituição não protege isso, né? Então, dentro desse cenário, né, essas 4 primeiras ações eram ações até que deixavam a gente um olhar bem tranquilo com relação aos precedentes do Supremo. Em 2016, veio uma outra ação super discutida, que foi a vaquejada, né? A questão da vaquejada, né? Dentro... A pergunta da Cris ali, se as legislações municipais e estaduais têm reverberado em evolução referida ao presidente. Até comento sobre isso em seguida. Exatamente, é isso. Dentro desse cenário, a gente teve a vaquejada, né, uma ADI do estado do Ceará, e com relação a isso, a discussão foi apertada. Eu, inclusive, até brinco que eu perdi uma aposta, né? Apostei uma garrafa de vinho que ia ser de lavada. A valha. Foi apertadíssimo o julgamento, Alexandre. Foi 6-5. Alguns votos, eu confesso para ti que eu me choquei pela como é que eu vou dizer? Pela fragilidade dos argumentos, né? E outros, de fato, pelo o estudo que dedicaram a falar sobre um tema que não é todo dia que aparece ali no Supremo para julgamento, né? Mas consideraram a vaquejada também inconstitucional, também cruel, né? E depois a gente teve em seguida um outro julgamento importante, que foi o julgamento sobre o sacrifício de animais em rituais, né, religiosos de matriz africana, que até é oriundo do nosso Core, é oriundo aqui do estado do Rio Grande do Sul. E nesse, o STF deu maior peso, né, à liberdade do culto religioso e considerou constitucional a possibilidade do sacrifício no caso das religiões de matriz africanas. Então, a gente tem um comportamento no STF que, estatisticamente, regra geral, a gente vai ter pela aplicação da vedação de crueldade. Isso reverbera, né, na legislação estadual, nos estados e nos municípios, tem reverberado sim, né? De diversas formas, tanto no Código Estadual nosso aqui do Rio Grande do Sul, que eu comentei aqui, que tinha que ter um capítulo específico para isso, né? Falando sobre a possibilidade de ajuizar, falando sobre ser senciente, sobre a vedação de ser cruel, né? Então, a gente tem modificações nas legislações mais jovens, incorporando esse pensamento, né? Na tua opinião, Fernando, deixa eu te fazer uma perguntinha. Na tua opinião, falta legislação ainda para se adequar a essas decisões que vêm das Cortes Supremas, ou a nossa legislação é uma legislação suficiente para tutelar o direito dos animais? Eu te pergunto ficar tratamentos diferenciados em estados e municípios e que se tem que ter um tratamento padronizado. É algo bem diferente do que a gente vê hoje nessa loucura que vivemos de Covid, né? Que se justificaria um tratamento diferenciado por conta das peculiaridades locais, por conta da evolução local. Todavia, quando eu falo de proteção animal, o animal ele tem o mesmíssimo valor em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Amazonas ou em Rio Branco, no Acre. Então, faltaria, uma pergunta que eu te faço, eu não tenho essa resposta, estou buscando um especialista. Faltaria uma legislação de padronização para que nós tenhamos, então, um estabelecimento de um valor para o animal em todo o Brasil, que me parece que não se justifique peculiaridades? Olha, Alexandre, o que eu vou te dizer, tá? De fato, eu acho que existe, tramitam no Congresso Nacional, na verdade, até vários PLs nesse sentido, para fazer um código, né,
uma codificação de proteção animal. A gente tem pelo menos PLs apensados com essa discussão, que estão meio parados, tá? Mas existem mesmo. A gente tem previsão de alteração no Código Civil, né, com relação ao entendimento de que animais não são coisas. A gente tem propostas ali no 82 e no 83. A gente tem uma releituras também, PLs, com relação aos animais nas relações humanas, né, que é uma outra questão de judicialização, que essa sim a gente já vê uma modificação significativa, né? Temos lá casais, né? E aí os casais super felizes, o amor é lindo, estamos todos juntos com seu animal de estimação. Lamentavelmente, a gente não deseja isso para ninguém, mas o amor acaba, né? Como é que a gente faz daí? Né? Com quem fica o animal de estimação? Com quem vai ficar? E animal de estimação também já é um jeito meio, né, quase que preconceituoso de falar, né? Mas é de estima, né? A relação ali de família. Que hoje a psicologia já trabalha com a família multiespécie, né? Então, o Estado tem que dar uma resposta, né? Qual vai ser o encaminhamento? Qual vai ser a resposta que a gente vai dar? Um dos primeiros julgados sobre isso, até, Alexandre, é super curioso, porque é do nosso Tribunal de Justiça, né? Lá no início da década de 90, né? Nem se falava sobre isso ainda, e aí tinha que se decidir com quem ficava o Julinho, né? Que era o cachorro, né? E, de fato, a gente observa que hoje as famílias, né? Então, quando a gente tem ali a dissolução dessa união, ninguém mais vai chegar e vai dizer assim, mas isso aqui é coisa, vamos vender a partir no meio, vamos... Não, as pessoas acordam com quem fica. Hoje a gente já tem ações que admitem ali, né, a relação de uma guarda compartilhada, e às vezes os colegas de direito de família não gostam muito do termo, né? Mas, de fato, se a gente não gosta, a gente pode dar o termo, mas a questão é que eu vou dividir meu convívio com um e outro, se for o caso. Hoje a gente observa já os viés do animal e não no tutor, né? Onde o animal se sente melhor, com quem se sente melhor, né? Já se tem previsão, inclusive, de utilização, por exemplo, separamos, tu lindo, o Alexandre vai lá e pega o cachorro. Aí a Fernanda sai bem faceira, só que o Alexandre continua tendo que dar banho, levar no veterinário, né? Cuidar, dar remédio, continua tendo custo. Então, assim, ó, as pessoas não gostam de ter um custo, é uma relação de financeira, e esse também vai ter que ser partilhado, né? Então, dentro desse cenário, a gente já vê modificações com relação a isso. Então, para te responder, eu diria sim, eu acho que falta a gente ter uma noção de uniformização, de compreensão das coisas, mas eu acho que a principal transformação vai ser a hora que o direito, que a parte, né, do direito privado, de fato, compreender, né, que a gente está lidando com uma situação diferenciada, né? A gente não está lidando como coisa, não tem mais como estabelecer, olha, isso aqui, isso é coisa. Não é, ponto. Né? Então, a gente tá precisando de uma readequação do olhar, né, do direito civil para isso. O direito de família já conseguiu enxergar diferente, né? Então hoje já trata de uma maneira super tranquila com relação a isso. A gente sabe que a gente tem algumas resistências, mas a discussão de dizer, olha, vai para a família, vai para a paracível, vai onde é que vai, porque é coisa, não é aqui, não, isso já foi, isso já é algo que é ultrapassado, né? E aí até uma coisa que eu tinha para comentar ali, né, contigo, com relação a essas decisões, que eu acho que, por isso que aquela frase do Vicente eu gosto tanto, né, acaba tendo sim uma força de inclusão moral, né. A gente tem alguns processos que são super interessantes de fazer análise, né. Então, fora a questão dos precedentes próprios ali do Supremo Tribunal Federal, né, a gente pensar no interesse do animal no momento da dissolução da família. Não mais dizer, olha, eu vou fazer isso porque a Fernanda se sente melhor ficando com o mas porque qual é a situação em que o animal vai ficar melhor, pensando no bem-estar do animal não humano, para além do nosso. E algumas ações bem interessantes, né? Me lembrei de uma que é do Paraná, em Cascavel, em que a juíza, né, Alice, então esse pitbull vai a juízo por pitbull Jack, ele vai, né, requerendo danos morais pelo seu sofrimento,
pela crueldade que foi, né, submetido. E a ONG, em litisconsórcio, pede a reparação dos gastos, né, da relação patrimonial que ela gastou para curar o animal. Então, a ONG vai lá e diz que, acho que foram 3.500, não me lembro agora, o valor que a ONG gastou para a recuperação do Jack, o Pitbull, e o Jack entra pedindo danos morais. Essa ação, ela teve uma decisão, a juíza entendeu que caberia a reparação para a ONG, dos custos, dos gastos, mas não dano moral para o animal, porque afinal não foi o animal que foi na farmácia comprar os remédios para ele próprio. O que eu achei completamente estranha a argumentação também. Tu podia dizer não por milhares de coisas, né? Sim, sim. Eu acho que isso é uma coisa bacana na nossa área, né? Tu pode negar ou aceitar o que tu quiser, mas me fundamenta bonitinho, né? Faz a fundamentação com algo que a gente consiga, né, ser direito é a argumentação, né, Fernanda? É a argumentação. É isso que então, essa coisa de dizer, um dos principais argumentos da magistrada foi, ele não foi sozinho na farmácia gastar as suas próprias despesas dos remédios para si. Não, mas os remédios foram comprados para ele, né? Porque ele sofreu o dano, ele que teve que se recuperar a saúde, não foi a ONG que tomou o medicamento, né, o tratamento, enfim. E esse processo, mas ele continua na ação, né? Então tá a ONG e o Jack, né? E esse processo está em sede de recurso, está com um agravo andando que não teve resultado ainda. Teve Isso rompe com um paradigma, né, Fernanda? Isso rompe com um paradigma fantástico do direito processual de admitir como autor de uma ação apenas pessoas naturais, aí pessoas, né, estrito sensu, digamos assim, e também as pessoas jurídicas, né? Na verdade, vem se relativizando até essa concepção tradicionalíssima do processo de não se conceber um animal como parte, né? Mas pelo que eu estou vendo da tua narrativa, em algumas decisões judiciais até se passa a admitir, então, o animal como parte no processo. É isso, né? Isso. É isso. E é interessante, sabe, porque a gente tem observado como alguns países fazem isso, tá? O caso da Suíça é um dos mais conhecidos, né? A questão da gente enxergar uma terceira via. Então, eu tenho aqui a pessoa natural, a pessoa jurídica, e eu tenho uma outra pessoa, né? Que eu posso dar o apelido que quiser. O nosso código aqui no estado usou sui generis, uma pessoa sui generis, né? E com isso, tem lá os seus direitos garantidos. Mas é bem engraçado até pensar na estrutura da pessoa jurídica, né? E aí, veja, a gente admite de uma forma bem tranquila indenização, ofensa à personalidade, ofensa ao bom nome, à honra e à imagem de uma ficção jurídica, que é a pessoa jurídica. Eu aceito numa boa. Claro que eu sei as reverberações econômicas que estão por trás, a gente entende tudo isso. Mas a gente incorpora de uma maneira super tranquila que essa ficção tem a honra, a imagem, bom nome, né? Agora, o outro lá, o cachorro, que tomou pau, que ficou amarrado, que ficou sem comer, que ficou sem beber, que sofreu sacrifício, que amputaram o rabo. Se a gente for pensar nas situações que a gente observa hoje nos processos judiciais sobre alguns casos, são assustadoras, né? As pessoas, de fato, são más, né, em algumas ações, né? Então, assim, e aí, para esse ser que teve a perna amputada, o rabo amputado, que morreu estralaçado, esse ser, ele não admite que sinta, mas a pessoa jurídica eu admito que sinta. Então, a gente tem algumas coisas nossas mesmo que talvez a gente tenha que repensar, né? Até a Vanessa está aqui dizendo, né? O mesmo acontecendo com os direitos da natureza. Até tem um tema bacana, não sei como é que a gente está de tempo. É um tema bacana esse, porque, por exemplo, direitos da natureza... 9 minutos, Fernanda. Direitos da natureza e a questão animal seria quase uma outra temática bacana de discutir. E por que isso? Mas eu vou trabalhar esse ponto de falar o resto, gastando meus 9 minutos. Porque a relação que a gente tem aqui, o olhar do direito ambiental, ou o olhar ali da Constituição equatoriana, da Constituição da Bolívia, esse olhar dos direitos da natureza é um olhar do todo. É um olhar, eu vou olhar a parte sistêmica da situação. Então, eu vou pegar uma determinada espécie, e aí eu vou olhar naquela espécie se no todo aquela espécie está bacana. E se eu tive ali um que sofreu crueldade, ou se eu tive um que foi abatido, ou se eu tive um que foi perseguido, eu vou olhar o todo. Está equilibrado? Está bem? Né? Então, talvez a gente não tenha que se preocupar com isso. Vamos tentar ver se houve um dano, vamos recuperar o dano, mas o animal em si, enquanto valor, não é observado. E para o direito animal, a gente olha um indivíduo. Então, se eu tive situação de maus tratos para um tubarão, pouco me importa se a espécie de tubarão está equilibrada. Importa que a gente está lidando com uma situação
né, específica ali de um indivíduo que tem um valor inerente que sofreu uma situação de maus tratos. Então, até nisso, né, até quando a gente fala a questão ambiental ou os direitos da natureza, a questão animal ainda é uma questão que olha diferente, né, tem um olhar diferenciado, né. Então, isso a gente está vivendo hoje, né, essas ações, eu tinha comentado até contigo, né, sobre os gatos lá da Bahia, que também são autores. Essa ação que me deixou instigado, exatamente, de se considerar então, realmente... Eu até acho que o precedente, depois eu fui olhar ali antes de falar contigo, até acho que o precedente do Jack é capaz que saia antes, né? Mas até depois eu vou olhar até ter passo, porque é bom para trabalhar nas turmas de processo civil, né? Sim. Mas esses dos 23 gatos na Bahia, também o juiz foi bastante sensível, porque na verdade o que ele fez, olha, não parou nada, e disse assim, vamos chamar todo mundo para conciliar. E até é uma ação bacana de pensar, porque o problema deles lá era com relação a uma colônia de gatos, né, e uma área de construção onde foi feita uma edificação, que foi uma mudança, a pergunta da Cris, né, que foi uma mudança que a gente teve até recentemente aqui em Porto Alegre com relação às incorporações, né, com relação à construção civil. Se eu estou entrando em determinada área, naquela área tem ali, né, enfim, uma colônia de gatos, ou tem determinados animais e tal, eu passo a ser responsável por dar um encaminhamento correto àquilo, e aí isso já vai no meu licenciamento, né? Então a gente acaba tendo uma postura diferente aqui, o município de Porto Alegre ando de forma bem proativa, até com relação a essa propositura que foi essa alteração que saiu esse ano, né, com relação ao nosso licenciamento. Né? Pois é, na linha do município de Porto Alegre, Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui, de 2011 a 2017, uma Secretaria Especial do Direito dos Animais, a SEDA, né? Eu me lembro que a gente teve essa secretaria foi atuante aqui, e eu gostaria de saber de ti, qual foi a experiência que tu tivesse uma experiência positiva em relação a esse órgão específico que nós tivemos aqui em Porto Alegre. Em 2017 ela acabou sendo extinta, mas eu gostaria de saber de ti se essa política de criar uma secretaria específica, se teve alguma característica pioneira por parte do município de Porto Alegre, se a experiência foi positiva. O que tu poderia nos dizer sobre isso? Bom, excelente a tua pergunta, Alexandre, até porque aqui eu vou aproveitar para falar bem do nosso município, né? Quando a gente teve ali a situação da seda, nós somos pioneiros do Brasil quando foi criada essa secretaria. E o que eu acho mais legal ainda disso, além de ter sido pioneiro, e aí eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que eu entendi ou absorvi desse trabalho, a gente influenciou muitos municípios e a gente serviu de um bom exemplo de política pública para o cuidado com o animal não humano. O que na SEDA a gente teve a oportunidade de ver nascer como política pública, e eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar enquanto Estado, né, enquanto poder público, né? A gente viu ali nascer, nós temos um problema gravíssimo dentro dos municípios, em geral, né, que são os animais em situação de vulnerabilidade, os animais em situação de rua. Né? Se eu não tenho uma política de castração efetiva, esses animais eles só se multiplicam. Né? E aí, daqui a pouco, a gente vai gerando situações de maus tratos, situação de crueldade, ou por fome, ou por sede, ou por crueldade mesmo, né? Porque eu tenho uma quantidade de animais gigantesca, né? Sem nenhum cuidado, né? Sem nenhuma situação, se eu não tenho uma política de saúde, né, para esses animais. Então, assim, ó, adotar esses animais, olha, mas beleza, seria uma cadela, né, que vai entrar no cio 2 vezes no ano, que vai dar 8, 9 cachorros, e daqui a pouco 8 mais 9 cachorros, mais 8 mais 9 cachorros. É uma progressão geométrica que não tem fim se eu não tenho uma política pública. E esses cães, eles não têm tutores, esses gatos, eles não têm tutores, né? Então, eu não tenho, vou dizer assim, alguém vai se responsabilizar. O que a gente tem agora, por exemplo, são voluntários que fazem isso, né? Mas a SEDA, na época, estabeleceu ali uma boa política de castração, de vacinação, né, de educação ambiental, e isso eu acho bem importante, aliás, mais até do que ambiental, uma educação animal mesmo, de estar bem, de ter um cuidado. Né? A gente só tem um problema de estabelecer, se preocupa, né? Não consegui ver a postagem de cima para entender essa. A gente não tem ali que, de fato, se preocupar, que quando eu falo e gasto recurso público para isso, eles vão dizer, mas tu está lidando só com o cachorro e está desmerecendo os humanos. Não, é muito pelo contrário. A gente está estabelecendo uma proteção de um espaço só ambiental, né? Eu ter uma população gigantesca de animais sem tratar, né, sem cuidado,
sem castração, sem vacinação, imunização, na verdade, né, em uma situação pior. E, de fato, nós somos responsáveis por esses animais. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, as campanhas, né, de adoção que foram feitas pela CEDA, as campanhas de castração, as campanhas de educação animal, eu acho que foram projetos muito bacanas, né, que incluíram a comunidade, incluíram as escolas municipais, né, que incluíram aquelas pessoas que já trabalhavam com a proteção animal. Então, a CEDA fez ali uma lista, né, de saber quem eram essas pessoas, vamos trabalhar em parceria, vamos atuar em conjunto. Então, essa relação trouxe diretrizes importantes, né, para saber como os outros iam atuar. E aí eu vou pegar o gancho até para dizer por que é importante ser separado, talvez, de uma SMANS, né, da nossa secretaria, por exemplo, de uma Secretaria Municipal do Ambiente, que a nossa também foi a primeira do Brasil, né? A gente também merece parabéns, né? Mas a relação é que, às vezes, a gente tem conflito com relação aos interesses que vão sendo defendidos. Porque, às vezes, o olhar com relação do ambiente como um todo e o olhar com relação ao animal, ele é diverso, né? Então, às vezes, para a questão ambiental, eu tenho um problema ali, eu vou terminar. Vou te dar um exemplo que é um clássico do debate aqui, né? Que a gente observa de política pública. Colônia de gatos e unidades de conservação ambiental. Esses gatos, daqui a pouco, sem contato humano, vão se tornando ferais, eles ficam agressivos, voltam a uma situação quase que de natureza selvagem, assim, né? Ninguém pega, ninguém consegue tratar, ninguém chega perto. E aí eles acabam, para se alimentar, atacando os animais silvestres. É um problema isso? É claro que é um problema, né? A solução é matar todos os gatos da colônia? Não pode, até porque não existe previsão normativa para isso. Né? Que foi até outra ação bem bacana que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, que é uma DPF, né? Que está discutindo exatamente isso. Animal retirado de situação de crueldade, abandono é situação de crueldade, né? Retirado em situação de crueldade não pode ser exterminado. Né? Essa, na verdade, é a posição do ministro que é relator, que a gente teve agora, essa DPF tem só um liminar, e a liminar proíbe que a esfera administrativa e a esfera judicial dê qualquer comando para sacrifício de animais retirados de situação de maus tratos. Foi um voto bem bonito do ministro Gilmar Mendes, para ser honesta até. Então, dentro desse sentido, de fato, a gente enxerga que a CEDA teve um papel super importante, a DPF é 640, Luísa. A gente teve um papel, a CEDA teve um papel super importante nisso, né? Serviu de exemplo para o país inteiro e muitos municípios mesmo se inspiraram na situação aqui de Porto Alegre, né? Então, diferente, deu certo ali uma frustração, né? Porque parecia que a gente pode retroceder, né? Mas a gente entende também a situação, enfim, de rubrica, de gastos, né, que se tem, mas, de fato, a essência da política pública não pode desaparecer. Que bom, Fernanda, que bom te ouvir. E agora, então, infelizmente, vou te dizer que infelizmente mesmo, nosso papo está muito legal. A gente está chegando ao final do nosso tempo e eu gostaria, então, antes de me despedir de ti, que tu deixasse um recado final para nós, desde já dizendo que a Escola Superior de Direito Municipal fica muito orgulhosa de te ter aqui. Olha, te ouvir foi extremamente prazeroso. A tua fluência, a tua bagagem, a tua experiência, a tua capacidade de ser clara, meus parabéns. E só engrandece a nossa escola, só engrandece as nossas lives. E então deixa para nós um recado final para que a gente siga com esperança nesse ambiente tão conturbado que a gente vive. Na realidade, Alexandre, acho que é o recado que eu posso deixar aqui para a gente, né? Primeiro, de novo, né? Agradeço quando né, a escola chama, né? Aqui, né, os nossos procuradores municipais me sinto em casa mesmo. Vou estar sempre à disposição. Mas acho que o recado que a gente tem que dar já no momento que a gente está vivendo, né, de ausência, às vezes, de necessidade de maior solidariedade, né? De necessidade de empatia. Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente também pensa na questão da proteção animal, né? Ser capacidade de ser empata, né? De saber me colocar no olhar do outro, saber me colocar no lugar do outro, enxergar o outro, né? Esses animais, os animais não humanos, né? Porque, na realidade, assim, animais todos somos, né? Então, assim, esses animais, na verdade, eles não podem ser
né, deixados de lado como se coisa fossem, porque coisa não são, né? E talvez a gente aumentar o nosso grau de empatia. Até eu brinquei contigo antes, se a gente tivesse tido o mínimo de grau de empatia de como a gente trata com esses animais, talvez a gente não estivesse vivendo essa pandemia. Não tivesse mercados que tratam de forma, né, esses wet markets, né, que tratam esses animais, né, vendidos de forma, né, indignas, né, para se tornar, sei lá, uma experiência gastronômica diferenciada. Talvez a gente não estivesse passando por nada disso. Se a gente tivesse deixado o parente do tivesse deixado o morcego em paz, se tivesse deixado aqueles, né, enfim, pangolim em paz, talvez a gente não estivesse vivenciando nada disso, porque a gente tem visto que esses patógenos têm aumentado em razão, né, desse contato maior. Esse contato maior vem pela destruição de habitats e vem também ali pela falta de respeito pelos outros seres vivos. Isso aí. Olha, Fernanda, muito obrigado. Tenho certeza que você rasga com chave de ouro. Muito obrigado por participar da nossa live. Agradeço a todos que nos assistiram também. Ela vai ficar gravada no nosso Instagram, pode ser assistido por lá, quem não conseguiu acompanhar por aqui. E eu desejo, então, uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite tranquila, que tenham aproveitado o nosso evento. Agradeço imensamente a Fernanda e tenho certeza que temos que tratar mais desse tema, porque o nosso debate não acabou aqui. Tá legal? Muito obrigada, Alexandre. Muito bem. Legal. Boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela companhia, pessoas.